Lutamos pela liberdade. Respeite a minha pele. Respeite a minha cor. Sou quem sou, sou todos nós. Respeite a minha pele. Igualdade, respeito, liderança. A cor da pele não define caráter. Sou quem sou porque somos todos iguais. A comunidade começa quando se dá uma fuga na senzala em uma fazenda onde hoje é o Solado Ferreiro Torto, Macaíba. E aí, nessa fuga, 2 pessoas chegaram na comunidade, né? Um homem e uma mulher. E ali eles pensaram que essa notícia poderia chegar em outras senzalas, que poderiam trazer mais pessoas para a comunidade. Tenho muito orgulho das histórias que os mais velhos contavam na comunidade. E vendo nas pessoas o que os mais velhos diziam, a gente se encontra por ali, a gente vê, né, tem essa percepção de que realmente era do jeito que eles falavam. O modo de acolher as pessoas, o modo como as pessoas viviam, o quão eles se sentiam libertos nesse lugar, né? Até hoje a gente se sente muito bem à vontade na comunidade. Eu prefiro assim porque somos nós que estamos contando a nossa história. Sermos protagonistas dessa história, eu acho muito mágico, eu acho uma coisa muito linda, assim. E quando se fala de algo que foi feito, algo que você aprendeu, eu acho que é uma melhor forma de fomentar tudo isso, de tornar verdade, porque a gente sente a verdade nessas palavras, nessas coisas que eles contavam. Pessoas que vieram antes da gente trabalharam essa questão de quilombo. Na verdade a gente já estava, né, de forma bem, mas aí fomos se adaptando, fomos conhecendo e chegando a um termo que realmente nós somos comunidades quilombolas, nós somos quilombos. O grupo de mulheres funciona com a maioria das mulheres, né? Tem muitas mulheres que tá no pau furado, a gente dança, se diverte, né? Era o sonho de eu dançar pau furado. Eu vi a irmã de Maria dançando uma vez, né? Cantando na casa dela, que eu fui pra casa dela. Eu assentada e vendo ela lá dançando, cantando, botei na minha mente. Gente branco tinha preconceito, né? Contra a nossa pele e tudo, né? Assentava assim e dizia: minha filha, ó, os povos brancos têm preconceito contra a gente, mas a gente não deve ter. Aí eu botei aqui na minha cabeça que não deve ter preconceito com os brancos. A partir de 1855, o Vale do Ceará-Mirim recebe uma remessa muito grande de população que foi escravizada, né, que vinha direto da capitania de Pernambuco. Essa remessa, a maioria deles vieram se esconder aqui na comunidade de coqueiros. Só que o reconhecimento oficial nós tivemos bem depois, tá certo? A partir das políticas de igualdade racial, a partir dos anos 2000, até que Coqueiros se reivindica como comunidade quilombola, como território quilombola, e hoje Coqueiro é certificado como comunidade quilombola. Aqui significa Peiro e Catum, que na palavra tupi significa seja bem-vindo. A aldeia há 14 anos nesse território maravilhoso, onde a gente mantém viva nossas práticas ancestrais dos povos potiguaras, povos do campo, das águas, da floresta. É um trabalho de fortalecimento da identidade cultural do nosso povo potiguara-catu. No RN, município de Goianinha, nós precisamos fazer esse caminho de volta e valorizar os conhecimentos tradicionais dos nossos antepassados nesse resgate cultural, nessa recuperação de memória por reparação histórica do nosso povo. O indígena do Rio Grande do Norte ele faz uma espécie de resistir para existir. Pois há muito tentaram apagar, mas a gente continua aqui, a gente continua subsistindo e existindo, lutando contra o mundo, lutando contra o sistema, às vezes, ou quase sempre, remando contra a maré, mas com o intuito de que a gente nasce
a gente vive, a gente cresce, a gente morre, mas o nosso povo continuar nessa terra para todo sempre. E eu vejo esse trabalho realizado pela Justiça Eleitoral aqui na comunidade como de grande importância, para nos auxiliar nessa questão de fortalecimento da nossa identidade, porque é importante demais que a gente apareça, né, em todos os bancos de dados do governo como indígena, até porque esse reconhecimento formal ele vai nos auxiliar na nossa luta do dia a dia, né? Que gostaria, inclusive, de mencionar aqui a nossa luta mais importante, que é a luta por território, que é a luta mãe dos povos indígenas. Porque a partir dela é que a gente consegue implementar, consegue praticar, consegue viver ao nosso modo, né? Que é o modo de coleta, que é o modo de preservação, de respeito ao meio ambiente. Então, para que a gente respeite o meio ambiente, a gente precisa minimamente ter o nosso espaço preservado e respeitado. Então, quero enfatizar aqui a importância desse trabalho, porque ele vem também fortalecer essa nossa identidade. A autodeclaração do eleitorado é muito importante para a Justiça Eleitoral, pois significa o fomento ao fortalecimento da representatividade nos espaços políticos e nos espaços institucionais. A autodeclaração ela também ajuda a identificar o perfil do eleitorado e, assim, fomentar as políticas públicas voltadas às diversas camadas sociais. Eu sou Lucineide, aqui da comunidade de Lagoa do Mato. Me considero quilombola com muito orgulho, graças a Deus. E é o que nós somos. Só tenho muito o que agradecer a Deus pela luta, pela batalha. Sofremos muito sob os preconceitos da vida, mas estamos aqui para lutar e vencer. O projeto Agenda da Equidade e Diversidade, ele é um projeto que foi idealizado pelo Laboratório de Inovações Alzira Inova. E o objetivo principal é levar o tribunal para dentro das comunidades quilombolas e indígenas para buscar a autodeclaração desses povos. Nosso primeiro dia foi no quilombo de Acauã, lá em Poço Branco. Foram 30 pessoas atendidas e foi muito rico. Nós descobrimos histórias dos quilombolas de antigamente, né? Que as mulheres negras, elas tinham os cabelos trançados com os mapas dos quilombos, para quando elas fugissem, já tinham norte para onde ir. E outra coisa interessante, aquelas tranças grandes que a gente acha que era só para beleza, não. Ali escondiam sementes para que elas pudessem plantar quando chegassem nos quilombos. Muito interessante. O segundo dia aconteceu lá em João Câmara, no Amarelão, que é a comunidade, a maior comunidade indígena aqui do RN. Nós atendemos 23 pessoas. O terceiro dia aconteceu na comunidade quilombola Capoeiras. Foram 45 pessoas atendidas. Do mesmo modo das outras, assim, a receptividade maravilhosa, eles adorando o fato do TRE estar lá na comunidade, né? Isso para eles foi um motivo, assim, de alegria. E legal que a divulgação toda eles começaram a fazer entre eles, através dos grupos de WhatsApp, e começou a chamar a gente, foi um, e começou a ver que era bom, e começou a chamar os outros, e aí a gente conseguiu 45 pessoas. Hoje nós tivemos a oportunidade de conversar um pouco com as crianças, com os pais, com os professores e com os demais profissionais que estavam aqui reunidos, sobre 3 pontos fundamentais que envolvem o que está sendo realizado, concretizado aqui hoje. Falamos sobre cidadania, falamos sobre democracia e finalizamos a palestra ressaltando a importância do voto, como o exercício da cidadania, participando da vida comunitária, através do exercício da democracia por intermédio do voto, são fatores essenciais para o desenvolvimento da comunidade, para uma boa prestação de serviços pelos gestores que são escolhidos por cada um dos participantes aqui. Para nós, da comunidade quilombola, Lagoa do Mato Patim, eu sou Lucênio dos Santos, sou presidente da Associação Comunitária Manhiba, e para nós está sendo um prazer gratificante aqui recebê-lo, o TRE, o nosso município, fazendo um belíssimo trabalho aqui de titulação, fazendo títulos eleitorais, regularizando, atualizando, biometria e tudo mais. Para nós é gratificante, e só gratidão a vocês por esse momento.
Nós temos do TRE, a gente tem servidores do LIOS, do Laboratório de Inovação, servidores da Tecnologia da Informação. A gente também conta com disponibilização de motorista, de veículo, equipamentos. Os cartórios eleitorais também são importantes demais e entram nessa parceria. Os servidores do cartório ajudam no atendimento, fazem a divulgação, que é fundamental para o sucesso do evento. E aí a Ascom com a divulgação, né, que também é super importante para a gente, e sempre acompanhando os eventos e registrando tudo para a gente ter essa memória, para essa memória não se perder. Foi muito gratificante ver também que há uma grande procura, né, aqui na comunidade quilombola Cajazeiras. Estamos muito felizes. Eu fiquei particularmente feliz em poder atender, ouvir deles se autodeclararem quilombolas e com prazer, né, alguns dizendo que vieram somente fazer a revisão eleitoral só para se autodeclarar, né, como um senhor de 76 anos, né, que se autodeclarou quilombola e disse que vai continuar votando até quando puder. Então, assim, foi muito gratificante, é um prazer, né, ver que a importância da autodeclaração e deles, como eles se consideram, né, se declarando pessoas pretas e pardas também, é muito importante para a justiça eleitoral, e eu estou muito feliz em poder participar dessa ação. A oportunidade da comunidade se identificar realmente, né, somente a parte de quilombola indígena, que hoje você fica naquela preocupação de você ter os seus direitos garantidos, né? Você conseguir identificar ali que tem uma comunidade toda, que teve todo um trabalho anterior, e você vê que realmente hoje sente essa necessidade, quer dizer, eles não tinham, não se identificavam, não se encontravam enquanto povo. A gente até não tinha noção da quantidade de comunidades quilombolas indígenas que existia no estado. Esse evento, esses eventos, essas ações facilitaram a inserção desse pessoal, né, dentro desse universo que é esse eleitorado que a gente abrange. A viagem que fizemos para Capoeiras, que faz parte de Macaíba, onde ali nós chegamos para atender aquele pessoal naquela comunidade e pudemos ver ali a humildade, a simplicidade daquele povo, o acolhimento por cada um de nós e também a alegria de podermos chegar e ver eles ali fazendo o título naquele momento e lembrarmos das dificuldades que se enfrentam, né, nos interiores distantes, que é bem diferente da realidade da gente aqui na capital. É um aprendizado, né? É um aprendizado porque é aí onde a gente dá valor às pequenas coisas que a gente vê aqui na cidade que não dá valor, e a gente chega nesse vilarejo, a gente tem que dar muito valor, né? Pela distância, pelas coisas que eles não têm lá e a gente tem aqui dentro da cidade, né? Há uma luta muito grande, sabe? Desde muitos anos a gente vem lutando para que nós sejamos protagonistas da nossa própria vida, da nossa própria história. E aí e durante muito tempo a gente veio aceitando as coisas como as pessoas pensavam, como a sociedade queria, né? Talvez não fosse nem o que a gente quisesse, mas hoje a gente tem nas nossas mãos meios para que a gente seja que a gente mesmo protagonize a nossa história, que a gente fale por nós, que a gente ocupe os espaços de poder para falar sobre mim mesma, sabe? E eu acho que isso é importante. Para que eu seja uma pessoa que auto me afirme, eu preciso estar lá dizendo, e não deixar que outra pessoa chegue e diga, ela é. Não, eu preciso chegar e dizer, eu sou, porque estou aqui, dando a cara a tapa, mostrando minha cara preta, para dizer que não só sou eu, mas tem muitos outros iguais a mim, e que a gente está aqui sendo nosso próprio representante. Olha, contar a minha história é fácil demais para qualquer pessoa, mas viver a minha vida não vai ter como você ou qualquer pessoa conte-a. Por isso que eu acho que a gente é quem tem que estar lá no poder dizendo assim, eu quero isso, eu quero assim e assado, porque sou eu quem sei. A minha avó diz mesmo assim que é quem calça o sapato é quem sabe onde ele aperta. A gente viveu muitos longos anos sobre o jugo de outras pessoas, né? A pessoa dizia se eu era boa ou não, as pessoas diziam que eu precisava comer ou não,
as pessoas diziam onde eu podia plantar ou não, e até o que eu podia plantar enquanto agricultora. Mas hoje a gente não aceita mais isso. A gente está correndo atrás, a gente buscou, e isso já é uma luta que vem de muitos anos. E tipo assim, a gente não se apropriar desses direitos que nos são dados é não fazer jus ou fazer vista grossa ao trabalho de muitos que fizeram antes de mim. E aí eu acho que para valorizando tudo que já passou, a nossa ancestralidade, a gente precisa hoje ocupar espaços, e os espaços de poderes principalmente, né? Porque a gente não quer mais, não aceita mais viver sob o jugo dos outros. A gente não quer mais que outros façam o meu papel. O meu papel quem tem que fazer sou eu. Eu falo que eu nasci negra, mas que eu me tornei a partir do momento que eu me reconheci enquanto quilombola. Porque, apesar de ter nascido em uma comunidade quilombola, na década de 90, existia muito preconceito com relação a quem era, né? Quem se era, quem é você? E aí foi basicamente onde iniciou o processo de reconhecimento das próprias comunidades quilombolas no estado, né? Então, é um processo também interno, né? De se descobrir, de saber suas histórias, a história da sua comunidade, porque aí você começa a se reconhecer enquanto pessoa nesse processo de reconhecimento, né? É importante porque diz quem você é, né? Você se declarar da mesma forma que existe a autodeclaração indígena, a declaração quilombola, ela também é importante porque ela reconhece esses espaços comunitários, né, como espaços de poder, de afirmação. Eu acho que é muito importante quando você defende aquilo que você conhece. E aí, quando a gente tem representação politicamente que conheça as necessidades das comunidades quilombolas em especial, com certeza ele vai ter um olhar muito mais específico, né? E aí a equidade ela entra a partir do momento que as necessidades desses territórios são alcançadas, né, através das políticas públicas. E aí são para isso que essas representações elas precisam nos representar, nos conhecer, né, e nos reconhecer nesse território, né? Quando a gente sai da nossa bolha, a gente entende que muitas comunidades ainda precisam, né? Nem todas conseguem ter de fato a política chegando. E aí não é favor, né? É a política pública que precisa chegar nos territórios. Resolvi renovar meu título devido à raiz, né, que eu tenho da nossa cultura e os benefícios também, né, que melhora muito pra gente. Vim fazer a transferência do meu título, morar no Matão. Vim aqui fazer a declaração dos quilombolas. Eu vim fazer a transferência porque eu moro aqui no Amarelão e vou atrás no Serrote. Aí no Serrote eu chego muito tarde em casa. Eu vim aqui para atualizar meu título como quilombolas de capoeira. E eu estou aqui para fazer o que eu gosto e eu me considero muito como quilombolas de capoeira. Vim fazer a autodeclaração e sou da comunidade de capoeira, quilombola. Respeito pela pele do outro. Lutamos pelo respeito. Lutando pela liberdade e paz. Trabalho da consciência, da consciência em si, da sua identidade. A gente trabalha desde o início do ano, né? Começa com o nome, aonde você mora, o seu papel dentro da comunidade, né? Como você se aceita, como você se vê. Então, trabalho de consciência, a gente trabalha não só no mês de novembro. A gente consolida no mês de novembro, mas o trabalho em si começa desde o início do ano, quando a gente começa a pensar no nome da criança, dele aprender a fazer o nome. Como é que você se vê? Como é que a gente se vê? Com aquele espelho, né, que a gente coloca, né, o seu cabelo. Como é? Você gosta do seu cabelo? Até porque anos atrás, essa sociedade, essa comunidade aqui não se via como quilombo. Foi uma luta para eles poderem se aceitarem, né, a identidade deles. Só hoje a gente vê as crianças se aceitando, as crianças aceitando o cabelo, tudo a gente vê assim, a exuberância neles. Né? Assim, foi todo um trabalho que a gente está tentando construir. Para mim foi uma alegria imensa, porque quando a gente chegava nos cantos, tinha gente que incriminava a gente, né? Tinha preconceito da gente, tá entendendo? Chamava a gente, lá vem os negros da Cajazeira. E hoje foi um prazer imenso de hoje ser reconhecida como comunidade quilombola de Cajazeira. Todos nós somos igual. Eu sei que tem muitos que não querem ser, mas a Ave Maria é imensa.
de eu ser nega mesmo. Não tenho nem vergonha da minha cor, nem jamais. Tem uma importância ímpar para o TRE, o projeto da Agenda pela Equidade e Diversidade, e isso nos trouxe uma maior proximidade com os quilombolas e com os indígenas do Rio Grande do Norte. Pela primeira vez, houve um mapeamento das zonas onde se localizam os indígenas e os quilombolas. E temos efetivamente já a estatística do número que o projeto atingiu, porque eles se declararam indígenas e quilombolas à medida que o TRE chegava em cada lugar. No nosso cadastro do TRE, do TSE, aliás, que já está registrado no próprio TSE, nós temos 1.513 indígenas e temos 3.601 quilombolas. E temos assim regiões onde se localizam mais. No Vale do Ceará-Mirim estão os quilombolas. E na região do Mato Grande nós temos o maior índice de indígenas. E temos em outras localidades, como temos negros do Riacho, em Currais Novos, temos também populações indígenas no Vale do Apodi. Então o estado foi mapeado e localizadas essas comunidades através desse projeto muito importante do TRE. A Agenda pela Equidade e pela Diversidade do TRE-RN surgiu num evento que realizamos no mês de novembro de 2024 da Consciência Negra. Na ocasião, um dos palestrantes, negro e quilombola, ele soltou uma frase que marcou. Ele gostaria que fossem lembrados não apenas no mês de novembro, mas em todos os meses do ano. E o TRE-RN pensou, por que não fazer uma agenda pela equidade? Por que não visitar as comunidades quilombolas e indígenas todos os meses do ano, levando os serviços da Justiça Eleitoral? A ação surgiu assim, tentando aproximar a Justiça Eleitoral das comunidades, tanto indígenas quanto quilombolas. Nós lançamos o projeto dia 27 de novembro de 2024 e a partir dali começamos as visitas, levando os serviços da Justiça Eleitoral. Além dessas visitas, levamos a cartilha, é importante declarar, que é o gibi, que é em linguagem simples e voltado para a instrução tanto de crianças quanto de pessoas com pouca alfabetização. Então, é um projeto que trouxe uma realização para o TRE, em razão dessa proximidade com as comunidades, trouxe uma grande satisfação para os servidores e demonstrou como é possível a justiça se aproximar da sociedade.